Foi para a nossa conquista, Natan. Louva junto comigo, amém. Louvor, o que é expressão, amém, a Deus, amém. Não apenas um cântico, amém, porque Ele está, aleluia, recebendo, aleluia, nesta noite, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, Espírito poderoso do Deus vivo. Oh, aleluia. Oh, recandarrapassuri de barabassou. Oh, aleluia. Oh, rita da babalabassuri de barabarabassou. Oh, reda candalababassou. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. Aleluia. Esta sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que prometeu. Conquista, conquista, toma posse e tudo que é seu, levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Oh, obrigado, Senhor, pela tua presença. Aleluia. Oh, Senhor, bendita tua mão, aleluia. Alabachurieta, calabalabaçurieta. Essa é a sua decisão para ter a solução. Não para de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo
que é seu, toma posse de tudo que é seu, conquista, conquista. Oh, bendito é o nome do Senhor. Hoje eu cheguei para visitar uma pessoa. Quando eu subi a escada, que eu entrei lá, né? Ele sabe, né? A glória de Deus já encheu, já começou com uma choradeira. Aí entrou outro, não sabia que a glória de Deus estava ali. Aí sentiu algo, começou a chorar. E eu falei, ó, é o seguinte, ele está conosco aqui e me trouxe aqui para, amém, para realizar a sua vontade. Aleluia. Porque o Senhor diz, onde está o meu servo, ali eu também estarei. Aleluia. Um dia uma pessoa chegou na igreja, viu poucas pessoas e disse, não tem ninguém no culto. Ai, não sei o quê. Eu falei, mas o culto é para adoradores. E o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores. Então não é um tanto que vai dizer, mas é aquele que adora, aleluia, e a oração sobe ao céu. Agora, eles queriam estar aquela multidão, mas muitas vezes faz barulho, demais. E muitas vezes não consegue prestar atenção, aleluia, nem na palavra que vai ser ministrada. E às vezes é muito barulho e pouca atenção. E a Bíblia fala, guardar em nosso pé quando entramos na casa do Senhor. Não sei se vocês já sentiram, a unção está fluindo, porque ele está aqui, e ele está em mim também, e eu creio que ele deve estar em você. Então, pode acontecer coisas maravilhosas. Então, vamos lavar mais um louvor para nós meditar um pouco na palavra. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Coloca o sonho de Deus para nós. Eu tenho alguns louvores, algumas legendas que eu fiz, eu fui aprendendo, né? Aí coloquei algumas fotos e fui fazendo. Os louvores para Deus, não é meu, por pessoas que escreveram, creio, inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu tenho alguns que é rotineiro, aleluia. Aleluia. Oh, visita, Senhor. Visita essa vinha nesta noite. Visita essa vinha nesta noite, aleluia. É o teu povo, Senhor, que está aqui, Senhor. Oh, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Quem fez aliança com ele não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Deixa o meu coração o teu moriar, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças para te entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abra mão dos meus sonhos, que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor, que tem ciúme da minha adoração. Obrigado, Jesus. Não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Oh, Senhor, fiz aliança contigo diante do altar.
aliança com Ele. Não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Deixa esse meu coração o teu amor e pode provar minha fidelidade. Ainda que tu me peças para te entregar a minha vida, meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu. Diga sim pro teu reino e não pro meu eu. Aleluia. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos que a vida digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Eu decidi escolher o sonho do Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Oh, santo é o nome do Senhor. Oh, bendito é o nome de Jesus. Você não vê que a gente lá embaixo não tinha o som, não tinha nada. Primeira caixa de som da igreja, que é uma que está no fundo ali, eu vendi uns CDzinhos, né? Para comprar uma caixa de som para poder evangelizar. E aí Deus só entra numa loja. Você de Campinas entrei na loja. Com R$200 custava a caixa 650, né? Era uma fortuna, né? E aí a mulher estava sentada na cadeira e eu fui direto para ela, né? Uma senhora bonita, assim, sabe? Só que ela sentada e não dava o dia inteiro. Só levantava tarde com ajuda para ir embora para casa. E aí Jesus fala para ela que eu estou curando a coluna dela agora. E na hora, sabe o que Deus fez? Queimou. Como ele sempre faz, né? Ele queimou a costa dela e eu falei, levanta. Eu falei, não dá, pode levantar. E ela sentiu. Aí ela falou, o que você estava querendo aqui? Eu falei, eu quero comprar aquela caixa, eu tenho esse... Ele falou, o seguinte, dá esse dinheiro e eu vou... Onde é a sua igreja? Eu falei, minha igreja é um barraquinho no fim da rua lá. A senhora talvez não... né? Ela falou, eu quero levar lá, eu quero levar. E aí ela trouxe aquela caixa que está lá atrás, né? A primeira caixa, uma caixa que está encostada ali, né? Aquelas de... né? E deu os microfones para a igreja. Você viu que coisa tremenda? E tudo assim Deus foi fazendo, e Ele tem feito. E essa louvor, eu gosto muito dos ciúmes, aquela parte dos ciúmes. Um dia ninguém queria andar comigo. Eu evangelizava o dia inteiro. E aí eu falei, Senhor, por quê? Aí Deus falou, porque eu tenho ciúmes. E eu falei, ciúmes, eu tenho. Porque todas as pessoas queriam andar, mas eles não queriam evangelizar, não queriam adorar, não queriam orar, não queriam... Então não dava certo. E eles se irritavam. Por quê? Porque toda hora tem uma pessoa lá, dá um folhetinho para ele. Está vendo aquilo ali? Dá um folhetinho para ele. Então eles não queriam, e eu ficava embaixo de árvore ali, que era um taquaral na época, né, fazendo isso aí. Por quê? Porque na verdade, quando você enche de Deus e você quer anunciar, você não fica com a boca fechada. Porque Isaías 49, o Senhor diz, eu chamei, guardei na aljava e coloquei uma espada de fogo na sua boca. Aleluia. Para quê? Para buscar os desviados, afastados, isso e aquilo. Então tem um preço, é claro. Ele diz, é inútil fazer a obra do Senhor. Mas diz, todavia, a obra está perante o Senhor. E eu estou muito feliz com Deus nesses dias. E sempre tive, na verdade, mas tive tristeza também com Deus, né? Teve dia que eu tive que entrar em secreto com Ele e dizer, eu estou triste. Aleluia. A lágrima desceu aqui e quando eu olhei na porta, a bênção já estava lá o que eu estava precisando. Aleluia. Porque assim Ele tem feito, aleluia. Ele tem olhado para mim, o meu coração e para as lágrimas. E assim será com vocês. Então eu quero dar uma palavra breve aqui. Eu falo breve, mas a gente começa o culto aqui 19h30. Quando é 8h30, nós entramos na oferta.
e quando é 9h20 nós terminamos. E certamente a gente precisa muito, Deuteronômio capítulo 4, sempre meditar na palavra do Senhor, porque faz parte. Deuteronômio 4. Certamente eu quero falar um pouco sobre a permanência diante de Deus. Porque é isso que precisamos, permanecer diante de Deus. Mas como fazemos para permanecer diante de Deus? Quais são as atitudes que temos que fazer para que Deus, aleluia, mantenha nós de prolongos os dias nossos na terra? Certamente, Deuteronômio 4, versículo, aleluia. Vamos ver do 4 em diante, amém? Alô, aleluia. Às vezes eu estou querendo falar baixo por causa do som, né? Às vezes a pessoa fala, pô, grita demais, tá me fala baixinho. E hoje nós estamos entrando num tempo assim, né? Mas graças a Deus nós estamos, né, entre irmãos, né? E há um pouco de cooperação também dos ambas as partes, né? Tanto minha, como eu espero que seja de vocês também, né? Porque chega um dia que as pessoas, aleluia, se irritam com coisas, aleluia, que elas deviam cooperar, né? Ter uma sensibilidade maior, né? Sobre quem está pregando, ou sobre as dificuldades também tem, né? Às vezes de ministrar uma palavra. Graças a Deus, né, tem esse som. Como que eu tenho som na igreja? Vou explicar. Eu estava com um radinho para cima, orando, amém, a Deus, e aí de repente não tinha uma mesa de som. E aí orando, de manhã, quando foi à tarde, sentou um japonês, né? E esse japonês é a forma de falar, o nome dele é Anderson, né? Sentou. E ele disse, você não tem som na igreja? Também não. Ele subiu, aleluia, para a casa dele, demorou umas 2 horas, voltou com essas mesas que nós temos. Hoje trocou quase todas elas, né? Hoje nós temos dupla mesa. E aí ele veio com todas as mesas de som. E foi assim começou a caixa de samba, a mesa amplificadora e Deus fazendo os milagres. No fim, aí eu abençoei ele, passou a ser meu amigo. Aí eles conheceram o Evangelho, a irmã dele, e eles foram batizados, entendeu? Em nome do Senhor Jesus. E assim, hoje é um grande engenheiro em São Paulo, né? Ele foi para São Paulo, né? Você poderia estar até congregando aqui, né? Mas está escrito na palavra do Senhor. Agora, pois, Israel, ouve estatutos e juízos que vos ensino, para os cumprires, para que vivais entreis e possui a terra, que o Senhor teu Deus, vossos pais, vos dá. Nada acrescentarei à palavra que vos mando, e nem diminuirei dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. E os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois todos os homens que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. E os que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus. E para que assim façais no meio da terra, que a passais a possuir. Guardai, pois, o de cumprir, pois isto será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente esta grande povo é gente sábia e inteligente. Então, certamente, Deus estava chamando a atenção de Israel para que eles entendessem, que Deus colocaria eles, no lugar de promessa que Deus tinha feito, a terra prometida. Mas uma coisa interessante, que muitos não chegaram até lá. Por quê? Por causa da infidelidade. Por causa do envolvimento, por causa do próprio afastamento da realidade de Deus. Certamente os princípios de Deus, eles foram não cumpridos e nem obedecidos. E certamente qual era o propósito de Deus? Fazer que eles tivessem o testemunho dele. Que eles viessem ser testemunho do Senhor. Aonde eles chegassem, aonde eles fossem, aleluia, Deus era representado através dele. Então, certamente, a gente fala, o que Deus requer de mim? Né? No capítulo 10, versículo 12, você vê Deuteronômio que Deus fala. Não é que ame o seu teu Deus, que ande no seu caminho, que temas o teu nome, que o sirva Ele de todo o coração, que o ames, aleluia, de toda a sua alma, porque Ele é grande Deus todo-poderoso. Ele é possuidor dos céus e da terra. Então, certamente, um dia alguém falou para mim, mas, e aí, como é que você vai fazer? Né?
minha afinada tia. Até chegamos a batizar ela, né? Nas águas. Ela disse, como é que você vai viver, Alexandre? Né? Porque eu vivia numa vida, você não sabe, eu era traficante, eu tinha outras coisas. Vivia no mundão, né? E certamente o que acontecia? Eu era um gangue dentro de Umbanda. Eu fui criado, né? Adotado dentro de Umbanda. Então você vê, eu era tabaqueiro, batia 21 toques de tabaco, conhecia todo tipo de ponto de trabalho. Então você vê, agora mudou tudo. Jesus entrou, agora ele me alcançou. E até de uma forma que foi, uma forma que ninguém espera que seria assim. E alguém que me deu uma camisa. Se você for humilhado, rejeitado, jogado de lado, por Jesus você é amado. E você vê, e me deu uma Bíblia do Novo Testamento. E eu fui preso, passei 3 anos. Depois que eu saí e voltei, aí alguém foi enviado aqui, mais de 10. Né? Na verdade, Deus queria enviar mais de 10 pastores, que não vou citar nome aqui, já tiveram aqui falando sobre isso, nos dias do aniversário da igreja. Então você vê, ninguém queria, aí é o Xandão, ele vai me matar lá, ele vai isso, vai aquilo, né? Meu apelido era Xandão. Então você vê que era uma dificuldade, não é? Ninguém queria vir. Mas um corajoso do meio da rua gritou, o Espírito do seu Deus tem obra na sua vida, procura o que você encontra. Fazia mais ou menos um mês que eu tinha saído da prisão, né? Já estava com a arma aí, dando coronhada e tal, e fazendo uns tratamentos com alguns que tinham ficado com o dinheiro do tráfico, das coisas. Então você vê. E aí eu corri para o meu quarto, e quando eu entrei no meu quarto, ele me disse, olha aquela gaveta lá. Hoje eu sei que é Deus, é o Espírito Santo, mas antes eu não sabia. Quando eu entrei lá, o que aconteceu? Eu encontrei a Bíblia. E aí ele falou, olha mais para lá. Eu achei a camisa. E aí eu olhei para a camisa, estava escrito, se você for humilhado, rejeitado, jogado de lado, por Jesus você é amado. E certamente ele falou, agora abre pega a Bíblia. Mas na hora da camisa, aí começou a primeira vez a glória de Deus, estava dentro do meu quartinho. Né? Tinha revólver em cima da cama, pacote de droga do lado. Era Xandão mesmo. Onde eu estava tinha 2, 3. Não sei, eu tinha um pacto com os demônios, né? E certamente eles enchiam de arma a todo lado. Para ter arma era 20, 15, sempre tinha, né? Quando eu pedia uma, daqui a pouco ia lá no buraco, pegava a outra e era assim por diante. Então eu vim da cadeia, eu estava bem afastadão, caidão, assim, financeiramente, estava começando de novo, né? E certamente foi a oportunidade que Deus teve. Aí quando eu abri a Bíblia, ali a luz já estava no meu quarto, aí eu já senti que algo diferente, que iluminou tudo assim, né? A glória de Deus. E ele falou, abre a Bíblia. E quando eu abri, estava escrito, vos digo, gentil, alguma vez você rejeitou a Deus? Eu disse não. Ele disse, tropeçaste para que caísse? Eu disse sim. Né? Assim, sem expressar, mas no coração. Disse sim. Ele disse, na sua queda veio a salvação. Porque será embolado o Espírito Santo em ti, e atrás de ti salvará algum deles. Aí a glória de Deus já estava ali. Aí foi aumentando a porção, e eu olhava para a camisa, e foi aumentando. Aí eu só chorei a tarde inteirinha. E ele ficou a tarde inteirinha ali. E aí, isso aconteceu, minha tia passava na porta, os pessoal achavam que eu já estava doidão, tinha tomado um Ballantine, um Chiva, cavalinho branco, que eu mexia com os uísque também, meio falsificado. Então, bebendo, fumando, cheirava, quer dizer, estava loucão já. Mas não era o poder de Deus também. E aí, ele saiu na porta, ele disse, diga amém! Eu disse amém, ele saiu pela porta. Aí ele passou e foi para o lado dos prédios hoje que está construindo. Depois a luz voltou, veio por cima do terreiro de Umbanda, que era um terreiro, né? E aqui foi aterrado, tudo mudado. Passou em cima do terreiro de Umbanda e foi embora. E certamente eu peguei, guardei aquelas coisas e aí começou o projeto de Deus. Certamente eu não conhecia ele, não sabia quem é ele. Eu bati tabaco muitas vezes para Moxalá, para a entidade, com o braço aberto no altar. Eu tinha até um amor por Jesus, fiz muitas vezes quadrinhos, coisas escritas Jesus e tal. Só que eu não tinha um espírito chamado Krama Abba Pai, o espírito de adoração. E quando Deus fez, começou o processo. E eu fui convidado para ir para o culto. E aí eu comecei no dia do culto, primeiro, segundo, terceiro, no quarto, aleluia. Eu nunca mais quis usar droga, traficar nem nada. Encheu eu do Espírito Santo e começou a mudança na minha vida. Aí começou a perseguição do terreiro de Umbanda. A polícia queria levar de volta para a cadeia. Surgiu inimigo de todo lado, e tudo dizia que eu estava louco, que estava isso, aquilo.
Então, certamente, o que estava acontecendo? Ele estava trazendo eu, aleluia, ou trazendo nós, cada um de nós, para nos dar, aleluia, agora na luz do Senhor. Isaías 2,5 diz: vinde e andamos na luz do Senhor. Eis que Jesus, em Isaías 9, ele diz: eis que aquele povo que estava em grande treva agora viu grande luz. Porque um filho nos deu, e um filho vos nasceu, e o nome dele é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Porque certamente Deus sempre tem algo para nos manter de pé. Porque Ele quer ver nós de pé, para com uma boa representação, com um bom testemunho, do caráter de Deus transformado, porque a glória dele será revelada através de nós. E o que mais Deus, aleluia, permitiu que eles foram morrendo, eles foram padecendo, porque eles seguiram novos comportamentos. Os comportamentos do qual não relacionava com aquele que era o próprio caráter de Deus. E certamente eles foram se perdendo, foram caindo no caminho, espírito de rebelião foi entrando, porque todos aqueles que não se ajuntam se espalham. Porque Deus, ele é santo. Então, quando a pessoa se aproxima diante dele, ele tem que ter a prostração de reconhecer quem ele é. Porque quem reconhece quem ele é, ele começa a temer o seu nome, e ele começa a entender, aleluia, que ele está diante de quem é mais poderoso do que ele, e ele então se rende a ele. E quando ele se rende a ele, por ele se sentir fraco, perdido, caído, que nem era no meu caso, já condenado, a polícia dizia: Xandão, é seu fim. Cadeia para você. Eu era específico, genérico, quase em tudo, em tráfico, homicídio, nas coisas que os irmãos sabem. Várias tentativas, tudo era 121, era 57, era todas as coisas. Mas, irmãos, é interessante, aleluia, como a oportunidade chegou para mim. Como ele disse: o que eu quero fazer, aleluia, o que eu quero que você seja meu representante. Que você agora seja instruído por mim, seja capacitado por mim, conheça a minha palavra, conheça meus ensinamentos. Eu tenho um projeto e você vai, aleluia, mais adiante, aleluia. E certamente você, para chegar lá e para você conquistar, você tem que ter um coração fiel, leal a mim. Certamente, onde Deus mostrou que só ficou vivo quem era fiel. Agora, por que há aqueles que descem a sepultura rápido? Às vezes acontece, porque Deus talvez sente que é um tempo, por algum motivo que Deus específico. Mas aqui no caso não. Porque Deus queria um povo separado, um povo que estava alinhado a Ele. Porque muitas vezes a gente pergunta por que muitos vão embora, por que muitos abandonam, por que muitos deixam. Oséias capítulo 11 fala que Deus disse: eis que eu criava, ele cuidava dele, os curava, e era menino, e eu tomava pela mão. E certamente, mas eles me abandonou, Efraim. E eles me abandonou, e eles foram após outro rei, que era o rei da Síria. Mas Deus disse: olha, eu não sou homem, eu sou santo, eu sou Deus, então por isso eu não vou matá-los. Mas eles seguiram o seu caminho. Mas Deus só, eles virão, aleluia, depois assustados como passarinho. Mas Deus tinha Judá. E Deus disse: mas ainda há Judá, que é fiel para com o santo. Os fiéis permanecem. Os fiéis são aqueles que aleluia, que vai estar ali, aleluia. Porque é deles, aleluia, que Deus procura. No Salmo diz que Deus, Salmo 101:6, Deus procura os fiéis da terra para habitar com Ele. E quando entra nesse processo de fidelidade, aleluia, é uma entrega total. Porque não tem como, aleluia, você mais se envolver com outras coisas, porque agora você tem que estar envolvido com Ele. Porque Ele vai levar você, aleluia, para ensinar, para instruir, para capacitar, para fazer crescer, aleluia, para que você, aleluia, tenha sabedoria dEle. Porque certamente você será um instrumento para outras pessoas. As pessoas vão ver, aleluia, que você tem algo da parte dele, a parte de Deus, que é a palavra, aleluia, que liberta, que cura, que restaura. E é uma palavra que veio do alto, é uma palavra totalmente diferente para quem anda que nem galinha olhando só para a terra, aleluia. Porque ela vem do alto, toda sabedoria, toda boa dádiva, toda misericórdia, todos os dons, aleluia, perfeitos, vêm do Pai da luz, do que está no céu. Então por isso que nós viemos aqui. E certamente, se nós tivermos um comportamento, aleluia, adequado dia após dia,
E nós, né, vencemos aquilo que nos aparece como manjares, amém? Às vezes as amizades, às vezes pessoas que parecem que é, mas não é. Se prestar atenção em Gálatas, você vai ver Paulo escrevendo sobre isso. E quando ele chegou lá, ele disse, eles pareciam que eram, mas nada acrescentava, nada tinha. Só parecia que era. E certamente, Paulo falou que tem que ser no coração. E hoje a gente percebe aí que as pessoas, quando vai se tratar do coração puro, ou a fidelidade, ou simplesmente reconhecer a sua fidelidade, muitos não se arrependem, não reconhecem. E muitas vezes não conseguem alcançar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, se relacionar com Ele, porque Deus habita em coração contrito e em coração quebrantado, não desprezará a Deus. E certamente eu aprendi isso. E um dia eu estava passando por um momento muito difícil, era coisa ministerial, porque eu visitava, eu andava, eu orava das 7 até as 9 todo dia, e 5 dias de culto. E tinha, durante o fim de semana, né, eu ia para os pontos de pregação. Eu carregava até púlpito nas costas. Né? E certamente não tinha o que colocar, eu não vou levar para lá, levar para cá. E aí era a vontade de fazer a vontade dele. E aí eu se tornei evangelista. E aí eu passei a ser líder de jovem, depois passei ser o cooperador do meu pastor, meu auxiliador. E certamente, todo dia que você me procurava, você me encontrava e eu estava lá. Enquanto eu estava na igreja orando, a enchente estava levando minha casa. Enquanto eu estava naquele lugar, as pessoas passavam com carro, com coisas e diziam, esse é aleluia, isso, aquilo e tal. Mas aí isso aconteceu, eu fui perseverando. Por quê? Porque eu aprendia que cada vez que eu chegava na casa do Senhor, eu apresentava perante a Ele, aleluia, eu entregava tudo que eu tinha, aleluia, que não era nada, apenas a minha vida para Ele. Amém? Meu tempo, todo o meu esforço. Sabe o que ele fazia? Ele recebia como oferta aprazível. Amém? No altar. A Bíblia diz que oferecemos a Deus sacrifício do louvor. E isso é o fruto daqueles que professam o teu nome. Então nós temos que entender que Deus, ele não se deixa escarnecer. Ele conhece o coração sincero. E por quê? Porque isso vai demonstrando dia após dia. E chega uma hora, aleluia, que Deus pode contar com o testemunho dele. A representatividade que ele tem como ser humano, do Deus que ele serve. E ele então glorifica a Deus. Como Jesus disse, eis as suas boas obras, glorifica a Deus que está no céu. E certamente é difícil manter um testemunho. É difícil. É difícil porque certamente o mundo virá contra as pessoas que estão no mundo. Certamente o mundo é um jatos maligno, é um sistema maligno. E certamente cada dia vai aumentando. As pessoas vão se tornando mal cada dia. Paulo falou sobre isso, sobre os tipos de pessoas dentro da igreja mesmo haveria. Homens amantes de si mesmo, inimigos de Deus, mais amigos dos prazeres, e tendo forma de piedade, parece ser, mas não é. Se você vai encontrar, aleluia, que eles parecem, e certamente o que vai acontecer? No final da história, não permanecerão. Certamente eles não poderão passar pela prova do tempo. Se passarem pelas águas, pelo fogo, não é garantia. Eles não poderão passar, aleluia, pelo processo do Deus Jeová, porque ele vai ter muitos dias prolongados. E quanto mais dias ele vai tendo, mais ele vai caminhando, mais ele vai vindo, mais vai surgindo desafios. Sempre uma coisa nova, um tipo de luta, um tipo de investida, um tipo de experiência nova surge. E muitas vezes até a solidão sozinho. Muitas vezes os amigos vão tudo embora. Muitas vezes aqueles que você conta que está do teu lado são aqueles primeiros, aleluia, que provam você atirando pedra, falando, atingindo, tentando te desanimar, tentando fazer você parar. Então quando Deus ele conseguiu, aleluia, trazer alguns deles que permaneceram fiel, para que no versículo 5, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. Meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passa a possuir. Então Deus tinha um projeto futuro. A gente só pensa no agora, mas Deus tem um projeto futuro. Guardai-vos, pois, o cumpri-vos, porque isso será a vossa sabedoria. E vosso entendimento,
perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente ele é grande povo, gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha um Deus tão chegado assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então você vê que Deus ele está, aleluia, compromissado, aleluia, com aquele o qual o representa. Ou com aquele, o servo, ou aquele que aprendeu, aquele que teve tempo para sentar. Ele tem certamente um tempo para ser instruído. Isaías 48:15, Deus disse, eis que eu vos chamei, farei próximo o seu caminho, ensinarei o que é útil e o caminho que se deve andar. Eu nunca pensava que eu ia ouvir a voz do Senhor. Eu não sabia, aleluia, que os tempos da dificuldade que eu não estava falando, ia acontecer aquele tipo de coisa comigo. E aí tudo foi mudando, aí a igreja mudou, aí ia mudar pastor, de uma hora para outra eu se vi e tal, eu só via todo dia na igreja, de repente muda tudo. E veio um outro pastor que era meu pastor, e mandou pegar a Bíblia, aleluia, e não pregar mais ali. Ele que pregava, ele que fazia tudo, e não aceitava o que não fazia. E como servo de Deus, eu falei, Senhor, e fui orar a Deus. E orando a Deus, mas era um projeto de Deus. Que Deus queria começar aqui como Ele prometeu. Porque quando Deus prometeu essa igreja, prometeu esse lugar, Ele primeiro mostrou uma mulher. Amém? Depois Ele, bem grande assim no céu. Depois Ele mostrou um vidro transparente. Depois Ele mostrou uma cachoeira jorrando aqui nesse lugar, meio cristalina, bem alto para cima. Amém? Jorrando. Depois eu descobri, a mulher ali é certamente a igreja. O ouvido era o esclarecimento de Deus, que aí ele ia esclarecer. E a água que estava jorrando, era que o poder de Deus seria grande nesse lugar. Você viu que Deus fechou um terreiro de Umbanda? Irmão, eu sozinho, sem amigo, ninguém falava comigo naquela situação, sem dinheiro. Aí chegou o dia que ele fez a promessa, que ele disse para mim, te levarei para Israel. Levarei à tarde, foi na tarde da bênção que eu fui. Te levarei à noite. Depois ele falou, eis que é um principado que está no vosso meio. E ele cobrirá o rosto, aleluia, para que não veja mais a terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te pus na terra de Israel. Deus está falando do terreiro de Umbanda, 250 imagens, que era um terreiro bem grande, muito conhecido como era. E quando eu ia para a igreja, aumentava mais o terreno, as tabacas aumentava, e muito mais gente vinha, e todos diziam, você vai nas igrejas, mas na sua casa tem um terreiro de Umbanda. Mas Deus tinha dado promessa. Então eu fiz o que? Eu ia para a igreja, ia aprendendo, ia me ensinando, ia me instruindo, estatuto, andamento e juízos, né? Que é para estruturar, né, a gente, para que eu estivesse pronto, aleluia, a hora que o nome dele fosse glorificado. E todo mundo começou a ver a mudança. E certamente chegou o dia que ele falou, agora chegou a hora depois de 3 anos. Esse terreiro de Umbanda, batendo tabaco, tem um monte de gente. Eu estava lá e vou entrar para cá. Entrei para dentro, na porta do terreiro, 4 tabaqueiros, veio o babalaô de Piracicaba, de tudo quanto é lugar, Ribeirão Preto, o mestre do Tranca-Rua, e tanto deles. E foi onde começou uma luta muito grande. E eu sofria tanto, né, nesse tempo, cheguei a ficar magro, parecia um barulho de tanta luta. Mas uma coisa foi interessante. Naquele dia, aleluia, cumpriu a palavra do Senhor. Ele diz, eis que eu te farei, aleluia, profeta. Eu te colocarei, aleluia, como testemunho, porque o Espírito Santo estará sobre vós. Então eu estava cumprindo já as promessas. E Deus tinha falado que ele sairia e cobriria o rosto. E certamente naquele dia, então eu fui no terreiro do Umbanda, ele estava tocando na porta, e comecei a dizer, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. E só no glória a Deus parou todas as tabaques, e todos saíram, aleluia. 15 dias depois vieram buscar 250 imagens. Era Deus, aleluia, cumprindo a palavra, quebrando o principado, e eles saíram com as imagens e escultura nas costas. E certamente foi uma etapa de experiência a Deus, e comecei a ver, aleluia, que ele era mais poderoso ainda do que eu poderia imaginar, aleluia. E ele começou a curar, ele começou a libertar pessoas, câncer, fez pessoas voltar ao pé. Aí levantou muitos pastores de alguns lugares, Deus trazia todo dia uma provisão, trazia uma providência. Chegava um dia que eu pregava nas igrejas, para a glória de Deus. Eu vinha, quando entrava na minha casa, aquela casinha simplesinha e tal, sabe o que acontecia? Enchia de carro na porta.
E vinha pessoas de longe aqui mesmo, né? Depois que eu casei, não sei se minha esposa lembra, que eu não gosto de conversar muito com ela aqui. Depois ela falou, você não podia colocar eu na conversa e eu tenho dificuldade. Mas, irmão, o que aconteceu? Veio a igreja inteirinha aqui, aleluia. Lá de Paulínia, que eu tive pregando lá no congresso, veio todos eles aqui, aleluia, para glorificar a Deus. E certamente enchiam de carro, todos eles iam perguntar, é aqui que era o terreiro, era aqui que era isso, aquilo. E eu dava testemunho, falava do que Deus tinha feito, explicava como ele fez, aleluia, e exaltava o nome dele, viu? E certamente foi assim, fui conhecendo, o altar foi levantado e eu não tinha como sobreviver, eu fazia uns quadrinhos, e ia orando, e Deus operando, e eu adorando, e eu fui aprender a louvar, aprender a cantar, né? Na verdade, eu não sou cantor assim muito, eu só apenas tenho a minha adoração, mas o Senhor se agradou dela, viu? Porque eu faço de todo o coração, às vezes a garganta está seca, a voz rouca, é difícil para quem fica o dia inteiro de joelho, viu? E tem hora que clama em alta voz e diz, eu estou esperando no Senhor, que não fazia, rodeava a casa naquela situação, levantando a mão, as pessoas passavam lá em cima e diziam, ele está louco de novo. E ninguém queria falar comigo, teve irmão de criação, ele pirou de vez, mandava pessoas dar conselho para mim, e parecia ser louco. A palavra de Deus diz que o poder de Deus é loucura para aqueles que se perdem a sabedoria de Deus, mas para aqueles que salvam o poder de Deus, viu? Às vezes nós estamos em 2, 3 pessoas e você diz, por que não está cheia essa igreja se Deus fez tanto milagre? A maior preocupação é quem é fiel a Deus, aleluia. Porque nessa multidão que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, que nós estamos entrando em muito tempo agora, que haverá muita mudança, muitas coisas vão acontecer, será que nós encontraremos fiéis na terra? Será que nós encontraremos pessoas, aleluia, que aprendeu, foi ensinado por Deus, estruturado por Deus, aleluia, e é representante legal de Deus, com testemunho de Deus? Que as pessoas possam dizer, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ele é fiel ao seu Deus, ele não troca Deus por qualquer outra coisa, aleluia, porque ele reconheceu, aleluia, que com Deus ele tem todas as coisas, aleluia, que estão acumuladas, aleluia, são bênçãos, aleluia, que Deus quando não tem ela, ele sempre tem, ele cria ela, aleluia, como já se fosse. Ele tem tudo, aleluia, oculto, às vezes escondido, mas ele revela para quem ele quer revelar, ou ele traz, aleluia, a existência como ele quer trazer. O projeto dele já estava formado, vocês vão chegar lá, vocês vão ter esse lugar, e lá vocês vão ter, aleluia, que me dá testemunho de mim. E quando as pessoas verem vocês chegando ou passando, vão saber o que é um povo, aleluia, um povo escolhido, um povo que aprendeu, um povo que tem a minha referência, um povo que manifesta a minha glória. Então a Bíblia é bem claro, Paulo escreveu aos Coríntios 4, eis que o dispenseiro tem que ser encontrado fiel. E ser fiel não é fácil, irmão. Ser fiel não é, porque certamente Deus ele vai de contramão com a vida natural. Muitas vezes a gente vê quem está ganhando, está lá na frente, está no sucesso. Mas muitas vezes com Deus é quem está mais para baixo, quem está se humilhando, quem está, aleluia, sendo transformado, aleluia, como foi Moisés no deserto, como metal precioso para o Criador. Como é ruim, gente. A gente vê todo mundo se afastar. Você não tem nada. Você não tem um tostão, não tem nada, ninguém. E às vezes esquecido por tudo, aleluia. Mas todo dia você vai para a casa do Pai. E muitas vezes você sobe aquela subida que eu subia ali todos os dias, porque era 5 cultos da semana. Sabe o que acontecia? Aí ele dizia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E eu cheguei lá muitas vezes, passando luta, batalha e outras coisas, mas todo lugar que eu colocava as plantas dos pés, aleluia, em todo lugar, ele curava, ele sarava, ele prosperava, empresário via, até anjo descer no lugar eles viram, aleluia. Porque até aqui na época que Deus então viu naquela situação triste, por a igreja estar com aqueles problemas e aquela mudança toda, e eu disse, Pai, agora eu só vivo no altar, eu prego a tua palavra, eu vivo para ti de noite, aleluia, para servir o Senhor. O que eu vou fazer agora? Mudou a igreja, mudou tudo, uma hora para outra, e então Deus falou, você tem um altar, continua orando. E foi quando eu orei a Deus, e de repente ele entrou pela porta. Eu estava de joelho ainda, como ele pode entrar aqui agora ou se manifestar a vocês também, né? Porque Deus, ele quer se revelar a nós.
Mas primeiro ele tem que preparar a estrutura, porque você não vai dar dor de barriga, de repente você vai correr dele, você vai fugir escondendo um buraco, porque ele é glorioso. E certamente foi o que aconteceu. Aí então, para nós ir para o final, aí isso aconteceu, eu estava orando a Deus. Falei, Senhor, agora aconteceu tudo aquilo, eu estava todo dia no templo, isso, aquilo, e agora, Senhor, né? Mudou tudo, eles não estão entendendo que eu amo a tua casa, eu sou evangelista da igreja, eu que visito as casas, assim, porque era a minha pessoa que fazia isso. E aí? Não tem mais trabalho na igreja, não tem quem evangeliza, não tem mais nada, mudou tudo, e agora? Amém? Aí foi aonde então Deus veio e ele colocou as mãos sobre mim. Você acredita que muitas pessoas não acreditam? E ele veio e colocou as mãos sobre mim e disse, eu sou o Senhor dos Exércitos, esse é meu nome. Com a mão em cima de mim. E aí eu comecei a chorar. E ele disse, tu me adorares e me servir e for fiel. Assim como meu servo Abraão obedecia a minha palavra e minha voz. Farei do homem mais próspero dessa região. Eu guardei bem essa palavra. E ele disse, eis que eu farei uma nação das águas, aleluia, em ti, aleluia. E ele disse, eu farei você prosperar, aleluia, e ser conhecido o seu nome. E aí ele disse, se tu me adorares e me servir, repetiu, o meu nome é Senhor dos Exércitos. Aí eu não aguentei. Aí eu comecei a chorar. E aí ele disse, e se eu pecar? E se eu falhar? Eu vou voltar para o crime, para as drogas. Foi as palavras, eu lembro bem. Porque é bem consciente. Eu vou voltar a ser um criminoso. E nunca mais vou estar, eu lembro, vou estar nunca mais diante de ti. E ele então disse, não. Você ouvirá uma voz. E dirás, esse é o caminho, e andai por ele. Aleluia. Foi o que ele disse para mim. Ele disse que ia me instruir, que ele ia me conduzir, que ele ia direcionar, e quando eu não soubesse o que fazer, aleluia, ele ia falar comigo, aleluia. E seriamente eu acredito nisso, e sempre estou esperando. Esse dia foi com minha esposa, eu estou orando menos agora, no sentido assim, porque hoje ele está falando comigo, aleluia. Passei o dia inteiro para ouvir ele, sabe, para entender, aleluia, que ele disse, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E mesmo com tudo isso que aconteceu aqui, com dificuldades, muitos obreiros formaram, curas que vocês viram, empresário, quem permaneceu sábio, jovem, viu todos os milagres de cura, de câncer, de leucemia. Ele viu tudo isso com os próprios olhos, enquanto alguns faleceram e dava testemunho às outras pessoas, e dizia, aleluia, o que Deus faz, vai lá para você ver. E tem gente que chegou aqui, viu poucas pessoas, e disse, mas por que não está tão cheia essa igreja? Eu disse, porque muitas vezes a gente, aleluia, não consegue, aleluia, falar para eles, aleluia, que servir a Deus, aleluia, e permanecer é só na fidelidade, aleluia. Porque a gente vai permanecer, aleluia, porque quando vai atravessando os dias, os caminhos que Deus coloca a gente, aleluia, as pedras vão vir, amém? Porque Deus, ele nunca leva por um caminho que a gente pensa que vai ser. O caminho é mais alto, os pensamentos é mais alto. Um dia eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu não quero, aleluia, jamais, Senhor, o budismo aqui das pessoas, isso, aquilo, e nem ser amigo de ninguém por isso, aquilo. Eu sempre temi isso. E porque eu sei que a prosperidade, ela vem de Deus. Mas a Bíblia bem clara, na cruz do Calvário, Jesus disse, eis que a sua prosperidade se torne em laço. E aí, então, por isso que eu fiz muita campanha aqui, fiz muitas coisas sobre o altar de pedra. Se vocês verem na internet, vocês vão encontrar as campanhas que eu fazia, o altar de pedra, tudo pregando sobre a palavra, mostrando sobre o nome do altar que Deus deu para Israel, para Israel. Então, muitos altares foram levantados. E aí eu aprendi, aleluia, que o altar de Deus é um lugar onde você oferece louvor e sacrifício, você oferece o seu culto, as suas ofertas, tudo se resume no altar. E Jesus veio de Isaías 56, 7, o seu sacrifício será aceito no altar. Aleluia. Por quê? Porque certamente, aleluia, o seu sacrifício é aceito no altar. Hoje esse altar é coração, o altar é isso, aquilo. Não. O altar é um lugar consagrado, ungido, preparado, aleluia, para o seu nosso Deus, aleluia, ser adorado.
E nós vemos como adoradores, amém? Como servos de Deus, como exército de Deus, como igreja de Deus. E Jesus, aleluia, foi o cordeiro imaculado que teve, aleluia, acesso, aleluia, para que essa igreja, aleluia, fosse comprada, aleluia, e se tornasse dele. Amém? Então, por isso que hoje, o valor que se dá, aleluia, muitas vezes é muito pouco. Porque vai chegando um tempo que a igreja nós estamos percebendo aí, se você tiver muito mais grandeza, muito mais mídia, então essas coisas, aquela igreja de Deus, aquela igreja maravilhosa, aquela igreja isso, aquilo, mas se você está num canto de rua, muitas vezes orando, dia e noite, as pessoas chegam, olham para você e falam, mas por que você vai ficar a vida toda aí? Por que você não lida com as pessoas tal, isso, aquilo? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você não deixe ser levado por ninguém. Porque o compromisso é pessoal, aleluia, por cada pessoa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E por isso que Deus continua falando aqui no versículo 8. Eis que grande nação é que tem estatuto e juízo tão justo como toda esta lei, que hoje vos proponho. Está vendo a proposta de Deus? Então, somente guarda de ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e que não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos, e aos seus filhos, e aos teus filhos. E não te esqueça no dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Herode, quando o Senhor me disse, reúne este povo e farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer todos os dias. E a terra viver e ensinará o teu. Então você viu que o que Deus já estava propondo era uma coisa bem concreta. Você tem sua parte pessoal. Porque tudo aquilo que ele mostrou, aquilo que ele viu, aleluia, é aquilo que vai ser que você deve falar do que ele é poderoso para fazer. E muitas vezes a gente tem, as pessoas chegaram um dia e dizem, como você pode, você está nesse lugar, enchente leva tudo, você está numa igrejinha, num barraquinho, depois eu casei, depois veio a Maria, ela trouxe a cortina da casa dela, colocou lá e tal, e aí vão colocando, e era ali, por que os milagres aconteciam? Porque o poder de Deus é grande. Um dia eu pedi um sinal, Senhor, me dá um sinal, um piano. Eu fui num lugar, chegou lá, tinha uma mulher, me deu piano. E o piano ficou ali na igreja, várias vezes um engrandece, um grandão, amém? Depois Deus com o tempo mandou dar um fininho, mas ele tocava e tudo, né? Veio até um pessoal que fez culto nele e tal. E certamente Deus deu um sinal, aleluia, para saber que o Senhor é Deus. E muitas vezes a gente não percebe, aleluia, que Ele está fazendo coisas, aleluia, maravilha ou milagre, para que fique marcado na nossa memória, no nosso coração, para que aquilo seja, aleluia, como o poderio dele, a grandeza dele, aleluia, que não se deve esquecer. Hoje as pessoas esquecem fácil, a pessoa vem e busca uma bênção de Deus, Deus cura ele prospera, amanhã depois esquece. Você encontra a pessoa na rua, não dá mais lembrança do que Deus fez por ele. E certamente é isso que nós muitas vezes cometemos erro. Porque todos que esquecem do Senhor teu Deus, a Bíblia é bem claro, a Bíblia é bem clara sobre isso. Vem gratidão, vem todo tipo de coisa. E Deus, aleluia, não tem prazer, aleluia, de quem olha para trás. Aleluia, quem põe a mão no arado e não persegue. Então, certamente, o que nós aprendemos hoje aqui? Ah, pastor, eu estou cansado de saber. Mas será que ele precisa fazer de novo? Porque Deus sempre precisa renovar, trazer uma nova vida, uma nova jornada com Ele, uma nova experiência. Para que o quê? Para que você relembre que o que Ele é ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fechou o terreiro de Umbanda, que entrou uma nuvem dentro do terreiro de Umbanda, fez toda essa tabaca parar, e que de 15 dias depois vieram buscar 250 imagens, é o mesmo Deus que está operando aqui hoje. E Ele pode, aleluia, mesmo que era eu orando, como eu dizia, como você sozinho nessa situação, não tem amigo, não tem ninguém, isso, aquilo. Mas, irmão, eu estava sempre, aleluia, na dependência dEle. E um dia eu precisei de roupas, algumas coisas, Ele trouxe com a camisa nova. Tudo que Ele fazia era milagre sobrenatural. E quem vinha de manhã sofrendo, Ele vinha à noite, Ele vinha me alegrando, aleluia. Porque Ele tem um período, aleluia, que eles nos ensinam que a dependência dEle, aleluia, é o que nós temos que aprender. Por isso que Ele diz, confiar no Senhor perpetuamente e confiar na força do seu poder. E essa confiança é você viver dia após dia.
O que acontece é que a gente vive um dia ou outro e depois na outra semana já está desviado do seu nosso Deus. E o que ele tem para mostrar é sempre aumentando a porção, vai aumentando a porção, e chega uma hora que ele leva você num lugar secreto, viu? E você entra que nem Moisés, todo dia, no ato da adoração, na tenda da congregação. Aí um dia você encontra com ele face a face e tete a tete. E depois daquele dia, aí ele concluiu o temor no nosso coração. E é aí ele dizer, fala, você diz, fala que o teu servo ouve, viu? Você vê Moisés, aleluia, como ele cometeu os seus erros, falha, mas a Bíblia fala, aleluia, que Moisés era fiel ao teu Deus. Deus fez pessoas ficar leprosas, Deus fez todas as coisas, e a Bíblia diz em Hebreus que através do Senhor Jesus Cristo, que veio, aleluia, que edificou a sua igreja, ele diz, porque Moisés é fiel em toda a minha casa. E depois ele disse, agora Cristo, o qual nós somos casa edificada nele, aleluia. Então a casa somos nós. Mas Deus elaborou a trazer para nós isso aí, elaborou na sua palavra, mostrando para nós, né, concretizando que Moisés era fiel. Moisés era fiel na casa. Moisés era fiel ao seu Deus. Né? E por isso a gente pensa, né? Deus levou, matou no último dia e levou para ele. Né? Porque ele deu uma cajadada por aquilo, não. Deus já tinha um projeto já para Moisés. Porque Deus sabe quem nós somos, irmão. Um dia eu disse, Senhor, por que eu vim parar aqui? Fui adotado, aconteceu tudo isso. Porque eu sofro mais do que todo mundo e tal. E Deus disse para mim, nunca tenho inveja de ninguém. Porque às vezes eu falo, Senhor, você ora a vida toda para libertar uma pessoa, para curar, depois que prospera, aquele pastor, aquela pessoa tem aquela igreja enorme, aí você vai pregar na igreja dele, está 20 pessoas que você ficou anos aqui orando, expulsando o demônio daquela pessoa e sofrendo a minha perseguição por causa dela. E um dia eu falei, Senhor, todo mundo vem aqui, todo mundo corre para a igreja de cima, para outra e tal. E Deus falou, olha, é o seguinte, muitas igrejas, tem muitas pessoas por causa do seu testemunho. Porque quando Deus chama nós, Ele coloca o estatuto, o mandamento, coloca em nós, e Ele separa entre os fiéis, aleluia. A responsabilidade é apenas de engrandecer o nome dEle. Por isso que em Salmo 78, veja lá para vocês verem, abre lá Salmo 78. Ele estabeleceu isso em nós. O testemunho dele. Aleluia. E Salmo 78, você vai ver que Deus estabeleceu a Jacó. E todos que Deus estabeleceu a Abraão. Era para que ele fosse refletido. E por isso era a necessidade de fidelidade. Porque é um dos caráteres de Deus, Salmo 78, versículo 1. E é o caráter de Deus. Aleluia. Você vê Salmo 111, Deus fala que Deus é fiel, que Deus é justiça, que Deus é verdade, que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso. Aleluia. Que Deus, aleluia, é justiça, é verdade. Aleluia. Então, a fidelidade é do caráter de Deus. E é impossível andar, representá-lo, aleluia, se não for do mesmo caráter dele. E por isso que nós padecemos, levantamos e caímos e ainda estamos de pé. Por quê? Porque ele tem muito a ensinar a nós e nós nunca chegamos a aprender tudo. Mas uma coisa é certa, quando ele vê que você se posiciona e posiciona, ele nos ajuda. Ele faz, aleluia, coisas, aleluia, por nós, aleluia, e certamente nós vamos ficando gratos a Ele, aleluia, pela sua misericórdia, justiça, verdade, pela sua fidelidade para conosco. Amém? Porque Ele nos mata, Ele não nos despreza, Ele não nos deixa. Ele apenas fala que você tem que recomeçar tudo de novo, aprender tudo de novo e ser um eterno aprendiz das coisas que Ele tem. E quando você aceita esse desafio e ainda, aleluia, ser vivo, e você, aleluia, joga a máscara fora e admite o seu erro e se arrepende dos pecados, a presença do Senhor vem como refrigério. Foi isso que Pedro falou. Pedro disse, eis que vocês se arrependeram pelo sangue de Jesus que morreu na cruz do Calvário, então verá a presença do Senhor e o seu refrigério. Vamos para nós encerrar. Escuta, povo meu, a minha lei presta ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios e publicarei enigma dos tempos antigos.
e que ouvimos e aprendemos o que contaram nossos pais. E não cobriremos aos seus filhos, e contaremos à vindoura geração e os louvores do Senhor, o seu poder. As maravilhas que fez. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu a lei em Israel. E ordenou nossos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez e referissem, fosse referência aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não esquecessem dos feitos de Deus, mas de observar os mandamentos, que não fosse como seus pais, aleluia, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então você vê que quando você chama aquela pessoa, aleluia, para esse tipo de coisa, você já vê, eu estou sofrendo, estou com problema, estou com isso, aquilo. Parece que todo mundo se afasta. Eu descobri um tempo que é só falar para a pessoa que eu estou isso, com aquilo, que eu tenho problema aqui, que eu tenho isso, aquilo e tal, que eu contei para a pastora com os problemas, minha esposa ficou meio assim, falou, você vai contar essas coisas? Ai, a pastora, não, irmão. É que certamente quem entende as coisas de Deus ou conhece as coisas de Deus, sabe, aleluia, que a fidelidade ela vai vir através do preço que você, aleluia, às vezes até vai pagar, na presença de Deus. E muitas vezes, aleluia, com pedrada, com outras coisas, para poder anunciar os milagres que Deus faz. Para anunciar, aleluia, que mesmo um homem sozinho, aleluia, você pode ter uma experiência que nem Davi, até na velhice. Ele diz, eis que o Senhor é como o sol que nasce pela manhã. O Senhor é como a terra, é como um dia de chuva que molha a terra, aleluia. Assim é a presença do Senhor, aleluia. Ele é Deus, aleluia. Eu entrei em lugares, a nuvem dele enchia, e ninguém tinha visto aquilo. Aqui mesmo saiu pessoas, foram para a igreja do pastor, um dia o pastor chamou para me orar por uma causa, chegou lá, estavam os membros que saíram daqui, porque não gostaram da palavra que eu falo, a forma que eu falo, e os versículos que eu abro na Bíblia, porque eles não querem aquilo, que é Deus falando. Eles querem uma ilusão, por exemplo. Alguns versículos que diz para ele, aleluia, que Deus vai dar tudo que ele quer, que tudo que ele faz, Deus, não. Deus, ele é Senhor. E nós temos que ver ele como Senhor. Falha, eu posso falhar, nós podemos falhar. Isso não vai dizer, aleluia, que Deus não vai apagar a transgressão e vai perdoar. E vai dizer, filho meu, aleluia, eu te perdoo, eu te justifico. Aleluia, não faz mais, tem uma consequência. Mas você não cumpriu aquilo que eu queria. Eu queria que você estabelecesse, aleluia, para as pessoas, aleluia, quem eu sou, aleluia, o que eu faço, qual é a minha palavra, mostrasse para ele, aleluia, para que eles aprendessem a me conhecer, aleluia. E certamente é difícil, porque hoje os filhos que vão gerando ultimamente, você fala para ele, irmão, você está na igreja, você toma um cuidado, aleluia, porque você está tendo uma oportunidade, aleluia, de estar diante de um grande Deus. E certamente você não sofreu que nem eu, não passou as coisas que eu passei. E talvez Jesus disse, quem é pouco perdoado, pouco ama. Mas uma coisa é certa, se você conhecer, se você observar, aleluia, você vai ver que é o único amigo verdadeiro que você vai encontrar, aleluia. Porque ele faz todas as coisas por nós. Ele só quer, aleluia, que nós o representamos e dizemos, ele mudou a minha história, mudou a minha vida. E ele, aleluia, deu um estatuto, palavras, e quando eu vi a sua voz, eu vi sua palavra, eu vivi a sua palavra, a minha vida foi transformada. Eu vi o mar vermelho abrir, que nem aquele testemunho. Eu vi exércitos ser desbaratado. Eu vi a terra tremer, eu cantando um dia. Eu vi o lugar se abalar, todos correram onde eu estava e dizia, está tremendo o lugar. E todos vieram, porque todos estavam dizendo ali, agora ele ficou louco, agora está dando uma de crente. E as provas vindo, irmão. Já pensou assim com um altar, num lugar, num barraquinho de rua, que não dá tempo para explicar por causa do tempo, mas quem conhece sabe, o buraco. E todo mundo sorrindo também, eu com uma rendinha que eu gosto de fazer para Deus, eu estou aprendendo a costurar algumas coisas, né, que eu consigo uma maquininha para fazer as das cadeiras, e agora preparando os panos, que eu sei que Deus se agrada, todas as coisas. E certamente, irmão, eu fazendo essas coisas, e de repente ele sorrindo, fazendo aquelas coisas, mas eu já tinha um altar edificado para o Todo-Poderoso,
Porque era o altar do sacrifício, o lugar que eu apresentava a lua para ele e dizia que é o lugar que eu vou te adorar, o lugar que eu vou te servir. Primeira vez, sabe o que aconteceu? Veio um baita de um cidadão de cor, amém? Meu pai também era de cor. E ele entrou assim, né? Eu já vou encerrar, minha esposa está meio cansada. Eu vou encerrar, porque eu já gosto de testemunho, é muito repetitivo, mas eu tenho que relembrar o que Deus fez, o que Ele é, aleluia, e o seu poderio. E certamente, então, foi quando aleluia, eu comecei a fazer o altar, e ele veio, um cidadão. E ele olhou assim. E eles olhando, irmão. E ele disse para eles, você não é crente nada. Você é crente. E andando. E o senhor está num bafão. É um criolão, amém? Cidadão, você não tem nada. Meu pai era de cor. Meu irmão também é de cor, irmão sabe, né? Meus amigos. Então não tem preconceito, não tem nada. Mas já era mesmo, o cidadão parecia um maquitaco com o pescoço no cu. O criança é crente. Quero saber agora que você vai ler livro aqui. Isso, aquilo. Irmão, um pouco de experiência com Deus, irmão. Aleluia. Mas eu ficava ali o dia inteiro e dizendo, agora eu conheci o Salvador, aleluia. Agora eu conheci aquele que me deu consolo, me deu uma chance, aleluia. E aí, sabe o que aconteceu? Aí eu peguei, irmão, e olhei para ele e disse, em nome de Jesus, sai, Satanás, desse homem. E aquele homem enorme foi cair, era desviado. Foi um desafio. Depois veio mais dois armados, os dois irmãos. Você fez isso comigo, né? Naquele era bandido, né? Dava tiro, né? Aquelas coisas, também tem umas balas no corpo. E aí? E ele era uma tal com revólver aqui, o outro com espingarda, e diz, eu vim te matar. Então as provas eram assim, um homem com beisebol, porque eu entreguei o foguetinho para a esposa dele. E meu tijolado no telhado, fogo, enchente. Você imagina, irmão? Mas eu montava o altar de novo e dizia, o Senhor nosso Deus é digno de honra, é digno de glória. E toda semana eu tinha um testemunho para contar. Ele um dia permitiu que a polícia viesse, mandou levar você para a cadeia. E eu disse para o policial, agora eu sou crente. Ele disse, mas eu fiquei sabendo que você está vendendo droga. Eu estava entregando folhetinho, né? Que eu não ia entregar folhetinho o dia inteiro. Aí sabe o que aconteceu? E aí desceu os pessoal da rota, e eles me conheciam e diziam, Xandão, você nunca mais apareceu no jornal, isso, aquilo e tal. Você está querendo nos enganar? Eu falei, não. Aí ele falou, pega as suas coisas que nós vamos te levar. E aí eu fui andando, escutei uma voz, se alguém te mandar andar um caminho, anda dois. Se alguém pedir a camisa, pede a capa. Amém? E se alguém te fizer o mal, faça o bem, você não torna a brasa. Eu falei, tudo bem, vou pegar minha roupa, mas agora eu sou crente, agora eu fui para a igreja, agora eu aceitei Jesus. Não, nós estamos sabendo que está traficando. E aí, sabe o que aconteceu? Aleluia, chegou na hora que eu vim assim, ele falou, não. Aí o outro chamou e falou, o seguinte, vamos deixar ele. Aí o outro no carro gritou lá de dentro, Xandão, nós voltamos para te buscar, e a próxima vez tal. E o rapaz com uma 12 e tal. Aí eu profetizei, olha só, e disse, aleluia, o Senhor, aleluia, Deus me restaurará. E quando você vir, eu vou estar vestido com um terno preto, aleluia, amém? E vou estar com uma Bíblia na mão, aleluia, porque o Senhor Deus, aleluia, é o Senhor, meu Deus, da minha vida. Quando foi de manhã cedinho, naquela situação, né, não tinha muita coisa, apareceu um mendigo. E trouxe numa caixa, tudo sujo por fora. Falei, não, aqui não foi nada não, e traz aquilo. E ele já saiu fora do balcão ali, e quando ele foi subir, eu procurei e não achei. E quando eu abri a caixa, tudinho novinho por dentro, só empoeirado, cheio de terra por fora, entendeu? E aí eu abracei, aí estava a gravata, o terno, todas aquelas coisas, e uma Bíblia. Aleluia! Era Deus Todo-Poderoso, aleluia! Porque aquilo que a gente vai profetizando, vai liberando, aleluia, o Senhor, Ele honra a palavra dos seus mensageiros. Aleluia! Porque através da nossa boca o Senhor usa para profetizar. E por isso que eu fiz muitas profecias, inclusive até um pastor que é amigo da gente, e aconteceu tudo lá. Não era porque eu era alguma coisa, é porque eu fui constituído profeta. E os sinais vão seguir aqueles, aleluia, que Cristo está com ele. E ele mandou, vai, cura, expulsa o demônio e anuncia, aleluia, o dia do Senhor. E é o que eu estou fazendo até hoje. Aí aconteceu todas as coisas, todas as lutas, tudo virou de ponta cabeça, mas de repente, aleluia, o Senhor me alegra e diz, agora é uma nova fase, aleluia. E agora, aleluia, o milagre vai ser maior ainda, a glória desta última casa é maior do que a primeira.
Sabe por quê, irmão? Porque Deus olhou para nós, não porque que nós era. Deus não estava vendo nada disso. Ele estava querendo, aleluia, alguém que ele pudesse, aleluia, proclamar as suas virtudes. Amém? Pedro 2,9. Eis que você não era povo, mas agora alcançou misericórdia. Para proclamar as virtudes, aleluia, daqueles que o chamou da maravilhosa treva para a sua luz, aleluia. E ele está aqui nessa noite. E se aconteceu o sobrenatural, como sempre aconteceu, aleluia, vocês, aleluia, vão lembrar do Senhor vosso Deus, aleluia. O Senhor nosso Deus, aleluia, Ele faz coisa que é inesquecível, você não esquece, aleluia. E por isso que Davi disse, Senhor, atenuou um fogo do meu coração como eu meditava na tua palavra. E toda vez que eu penso que não, Ele aparece de novo e Ele diz para mim, aleluia, ainda não é o fim, aleluia. Agora que vai, você sabe quem é seus amigos, sabe quem é as pessoas fiéis, quem é leal. Você já sabe, aleluia, que você só pode contar comigo. Não que eu não conto com os irmãos como cooperador, mas na hora até de enfrentar a morte, você tem que botar só com Deus. Ninguém pode, aleluia, vencê-lo se não for Ele. Tragado foi a morte pela vitória. Então por isso que a gente estamos aqui, aleluia. Amém, irmão? Para bendizer o nome do Senhor. Oh, alabacalabaçu, coloca aquele uma nuvem de glória, irmão. Oh, recadalabaçu. Às vezes não repara não que vai esfriando, né? Parece que quer. Aleluia. Hoje ainda tem, sabe, tem, assim, não tinha nada, era banguela. Eu fui pregar numa igreja, as pessoas olhavam, mas de repente o fogo de Deus desceu. Aleluia. Sabe qual era o meu alimento? Ler Bíblia e está todo dia na casa de Deus. Aleluia. Aleluia. E até hoje, aleluia, é o meu prazer, é meu desejo, minha vontade. Já chegou o tempo que eu disse, Senhor, não vou mais. Não tem muitos amigos, parece que só o que a gente tem é que as pessoas querem ser amigo da gente. Mas você viu, eu fui na autoescola, Deus converteu os 3 instrutores. Curou a mãe de um dele lá do câncer. Aleluia. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Isaías 43 diz, vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Veio Jesus, ele diz, derramarei sobre vós o meu Espírito, sereis minha testemunha em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E, se movendo aqui, o seu Espírito, ele vai derramar. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Ouço muralhas caindo, vejo cadeias se abrindo, os enfermos são curados, porque Deus está aqui. Oprimidos são libertos, vejo vidas restauradas, porque a nuvem da glória de Deus está nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Está nesse lugar. Vejo a mão de Deus se movendo aqui. O seu Espírito ele vai derramar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Ouço muralhas caindo, vejo cadeias se abrindo, os enfermos são sarados, porque Deus está aqui. Oprimidos são libertos, vejo vidas restauradas, porque a nuvem da glória de Deus está nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Vai adorando o Senhor teu Deus, aleluia. Há uma nuvem. Não perca essa oportunidade nessa noite. Aleluia, ele instrui, ele ensina, ele transforma, aleluia. Ele levanta você
você, aleluia, para ser representante da favor de Cristo. Esse lugar. Veja o nome de Deus se movendo aqui. O seu Espírito ele vai derramar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Aleluia. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Oh, aleluia. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Nós vamos encerrar. Aqui no Salmo 78, você medita em casa, ele instituiu a Jacó para ser testemunho para as suas famílias e para que os teus filhos aprendessem. Então quer dizer que nós somos uma carta lida por Deus. Hoje, quando eu entrei naquele lugar, o rapaz, é um grande empresário, eu tive de loja. E eu só fui tirar uma dúvida, né? Eu falei, quando Deus me enviou aqui, e ele disse algumas coisas, cumpriu. E ele falou, acabou de cumprir o que você falou. Eu falei, então lembra do Senhor vosso Deus, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mesmo que eu não tenha milhares de membros, não estou na mídia, mas o Senhor é meu Deus, Ele que me capacita, Ele que me instrui, e Ele que me conduz. E certamente nós estamos num tempo agora que parece que vai ficar difícil para muitas pessoas compreender o que é o testemunho de Deus. O que é testemunhar de Jesus? É a fidelidade à sua palavra. Ser fiel ao seu reino, amém? Amém? Até o final, aleluia. Mesmo que nós sejamos o último a chegar lá, mas chegamos lá, como Paulo diz, para receber o galardão de justiça do Senhor. O galardão de glória. Você imagina, irmão, muitos aqui na terra falam, não valeu a pena. Mas a hora que você vê ele face a face com a coroa, e te coroando, e te dando um certo de autoridade e poder para reinar, aleluia. Você imagina, irmão, é uma coisa, é um privilégio tremendo, é muito maior do que um presidente da república, do que qualquer coisa. É ser servo do Deus Altíssimo, aleluia. Amém? E muitos não estão fazendo, aleluia, para agradar o Senhor nosso Deus, aonde que lá na frente, ele vai, servo fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o gozo do Pai. Então é lá na frente, aleluia, nos dias, lá no fim, que nós vamos ver, aleluia. Que é lá que ele vai estar esperando para agradecer, aleluia, a ele e dizer obrigado, aleluia, por me dar essa oportunidade de poder servir. Porque apanhar ninguém quer, sofrer ninguém quer, né? Mas uma coisa é certa, Jesus falou através do apóstolo Paulo, aquele que sofre pelo meu nome também será glorificado comigo, aleluia. Então hoje eu não sei se você trouxe sua oferta, ou se você tem os seus dízimos a entregar, né? A gente vai encerrar. Aí depois você pode fazer isso, amém? Porque faz parte do culto, né? E ultimamente, quando você fala em oferta, às vezes para algumas pessoas, um dia o rapaz falou para mim, eu olhei nos olhos dele e falei, você viu tudo que Deus fez aqui na sua casa, na sua empresa e tal? Mas eu não estou aqui por causa do dinheiro que você tem. Eu estou aqui porque foi ele que está sendo representado. Aleluia! E o homem viu assim, tá? E hoje ele manda o dízimo aqui na igreja e oferta aqui na igreja. E toda vez que eu acabo de mandar um versículo da Bíblia, hoje mandei algumas coisas proféticas de Deus, e ele já estava em pranto, chorando lá no quarto dele. Você viu? Só apenas um zap com as palavrinhas que veio do céu, porque eu estava diante de Deus, ele já estava chorando. E Deus mostrou um homem chorando. Tive sonho com mais algumas pessoas, aleluia. Um já estava no caixão, aleluia. E está sendo uma macumbaria que está sendo feita, das coisas. E um outro, aleluia, estava de fora da igreja, aleluia, me questionando. Aí Deus mostrou isso, era um que o inimigo queria matar, mas vai sobreviver. E o que está questionando, aleluia, lá fora, é aquele que vai conhecer, aleluia, a minha glória na sua vida. Amém?
Porque às vezes a gente quer que Deus mata, amém, as pessoas que nos coisa. Mas Davi disse, deixam viver para que eles aplaudam a minha vitória. Nunca deseja a morte de ninguém e sempre espera que o Senhor nosso Deus virá trazer uma justiça. Amém? Quem espera no Senhor, bem-aventurado. Jacó, sempre Deus falou sobre Isaías 49, 26. Que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados, porque eu sou o poderoso de Jacó. Amém? Então, aleluia, se você espera, eu espero, Ele não vai deixar nós envergonhados. Aleluia. E Ele é poderoso, aleluia, para salvar, diz Isaías, vem vestido como escarlata, com vestes brancas, e poderoso para salvar o seu nome, Senhor dos Exércitos. Aleluia. Levanta as mãos se você tem sua oferta, depois se você quer fazer. Aleluia. Aqui, estamos precisando de mais obreiro, viu, irmã? No começo tinha alguns, como eles mudaram, foram longe. Então a gente tem na hora da oferta uma dificuldade, aleluia, de fazer o trabalho. Então a gente faz, pode ser depois do culto, se a irmã for dar oferta, às vezes a pessoa vai entregar a oferta, e se ela vai embora com aquilo que Deus quer, o que acontece? Ela retém. E a Bíblia diz que quem retém o trigo, o povo amaldiçoa. E é um segredo, não. Nunca deixa semente na casa, deixar de trazer semente na casa do Pai. Um dia eu levei um monte de moedinha, o que eu tinha ganhado o dia inteiro vendendo as coisinhas, os quadrinhos. Amém? E eu dava menos que todo mundo, porque eu só vivia pregando, orando todo momento, visitando. Então eu vivia da fé ali, mas eu não estava focado nisso. Então tinha umas moedinhas. Aleluia? E certamente, quando Deus começou a multiplicar naquele dia, eu fui ao jantar no restaurante, recebi roupas novas, andei de Ferrari, orei por um grande empresário, ele trazendo na porta da minha casa e ainda me deu mais de 250 conto na época. E assim Deus começou a mandar gente, aonde eu estava, levar o dinheiro toda quinta-feira para colocar no meu bolso. Deu o dono da padaria para me dar janta, para me dar almoço, o dono da sorvetinha e da churrascaria. Aleluia. E tem o domingo que chega aqui toda a pizza que vem da Rosângela, porque ela diz, enquanto existir a pizzaria e vida, aleluia, haverá uma pizza aqui nesta casa. Tudo isso aí é para lembrar do Senhor vosso Deus. Servirei o Senhor vosso Deus, abençoará a vossa vosso pão e tirará a enfermidade do vosso meio. E eu recebia todo dia pão com mortadela na frente, um saco, aleluia. E chegou um dia que Deus mandava 80 pão, aleluia. Um balaio com 80 pão. Todo dia você acordava e estava na presença dele, aleluia. Ele é fiel e verdadeiro. Levanta as mãos, vamos glorificar a Deus, agradecendo. Ó, bendito é o nome do Senhor. Bendizer o Senhor na congregação dos teus servos, aleluia. Bendizer o Senhor dos destinos de Israel, o teu povo, aleluia. Dizer o Senhor, aleluia, que Ele, aleluia, é o Senhor nosso Deus, aleluia. E nós somos ovelhas do seu pasto, aleluia. E por isso nós temos, aleluia, o bom pastor, aleluia, que dá a vida pelas suas ovelhas, aleluia. E depois ele instrui, ele ensina, aleluia. E ele capacita, aleluia. E ele faz, aleluia, representante dele, aleluia, na terra, aleluia. A andar as mesmas pisaduras de Cristo, aleluia. Anunciando a boas novas, aleluia. E dizendo a todos, aleluia. Certamente ele é, aleluia, o grande eu sou, aleluia. E não há outro Salvador além dele, aleluia. Arrependeis, como diz, aleluia, aquele homem chamado, aleluia, o profeta que foi lá, Jonas, aleluia, pregar em Nínive, arrependeis, aleluia. E eles querem de joelho aceitar. É o mesmo Deus, aleluia, que está nessa casa, fechou o terreno do bando, fez todas essas coisas. E ele está operando maravilha nesses dias, aleluia. E você vai ter muitas histórias para contar, aleluia, da sua família, dos milagres de Deus, dos livramentos, das coisas que ele faz, aleluia. E você não pode guardar nenhuma delas. Todos têm que saber, aleluia, do estatuto, mandamento e juízo do Senhor nosso Deus. Era em segurança cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Quem estava com dor, seja curado agora. Quem estava triste, fica alegre, porque o Senhor é Deus. Ó, o Senhor diz que até mesmo o incenso saltará na estreiteira naquele dia, Senhor. Porque o Senhor diz que o Senhor é Deus, ó Pai, é zeloso, ó Pai, enquanto aqueles que levantam as mãos para ti, ó Deus, e invoca o teu nome, Senhor. Então faz agora as tuas maravilhas, leva nós em segurança, aqueles que vão ficar ainda, ó Deus, como vocês sempre estão aqui na tua casa, continue conosco, Emmanuel, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Com a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo, seja com todos, vão em paz e que Deus abençoe, em nome de Jesus.